Bom dia, meu nome é Igor e apresentarei o trabalho de Teoria Geral do Direito Privado no que tange aos direitos da personalidade. São integrantes do grupo o Douglas Vieira, a Gláucia Maria, o João Guilherme e eu, Igor Luiz. A obra escolhida foi o livro Causos da Comarca de São Bernabé, em que a autora e advogada Saíli Bárbara Barreto produziu uma obra de ficção narrando acontecimentos na comarca de São Bernabé, onde o enredo se desenvolve em torno da relação conturbada de uma advogada e um juiz. Em um trecho do preâmbulo, é possível perceber a preocupação da autora em descrever os mínimos detalhes da localização geográfica onde tudo ocorre, que é na comarca de São Bernabé, em frente ao maior shopping de uma cidade de santa ignorância, estado da República Federativa da Bananalândia. Dando contexto à publicação, essa autora, que também é advogada, possui um histórico de desavenças com o juiz titular do Juizado Especial Civil da cidade de São José, o Rafael Rabaldo Botan. Saíli Bárbara Barreto denunciou o magistrado para a Corregedoria do TJ de Santa Catarina, alegando que ele teria realizado movimentações idênticas em um bloco de processos do JEC da comarca. Embora a Corregedoria não tenha aplicado nenhuma punição ao juiz, ele, ao julgar um processo em que Saíli figurava como autora, reduziu drasticamente o valor de astrentes que ela teria direito. Então, a obra começou a ser produzida em 2020, mas com a divulgação prévia de alguns trechos do livro nas redes sociais. E o juiz Rafael ajuizou um pedido de indenização por danos morais contra a escritora, por provocar danos contra sua honra, e ainda solicitou tutela de urgência para a retirada dos trechos publicados em redes sociais e proibição da publicação do livro, pois acredita que o juiz e vilão da obra, Floribaldo Mussolini, tenha sido inspirado em sua pessoa. Em decorrência dessa celeuma, o Ministério Público de Santa Catarina ajuizou uma ação criminal contra a autora por causa do conteúdo do livro, alegando crime de calúnia, difamação e injúria contra o magistrado. Para o promotor responsável, a ridicularização pública de um magistrado atenta contra o próprio poder judiciário, fomentando o ódio e a maledicência contra as estruturas de poder. Sintetizando uma breve comparação entre os fatos da vida real e os elementos presentes na obra, percebe-se diversas semelhanças, como o fato do magistrado ter sido denunciado em ambos os casos por movimentações em bloco de processos, o fato da chefe de cartório possuir o mesmo nome em ambas as ocasiões e até mesmo o fato do fórum ficar localizado em frente ao maior shopping da cidade, também em ambos os casos. Ao longo da obra, o juiz Floribaldo Mussolini é descrito de forma implacavelmente negativa, sendo a ele atribuídas práticas criminosas ou moralmente reprováveis, como agredir e trair sua esposa, vender sentença, lavar dinheiro, praticar assédio moral e sexual com servidores e também atos de discriminação. É a partir daí que se faz necessária a análise jurídica, a começar pelo artigo 5º da Constituição Federal, em seu inciso 10, e a Lei 10.406 de 2002 do Código Civil em seus artigos 21 e 953, que expressam o direito à vida privada, à honra e à imagem da pessoa, assegurando a reparação dos danos decorrentes da violação dessa norma. De acordo com o STJ, para a configuração de crime contra a honra, exige-se a demonstração mínima do intento positivo e deliberado de ofender a honra alheia, e uma peculiaridade do caso analisado é que uma pessoa real alega sofrer danos morais porque, em sua visão, a autora criou o personagem como subterfúgio para proferir ataques contra sua pessoa, sua honra e sua reputação. Assim, existe no ordenamento jurídico brasileiro a jurisprudência que assegura o pagamento de indenização por danos morais devido ao conteúdo pejorativo veiculado em livro ou publicações em redes sociais que ataquem a imagem, a honra ou a dignidade. A jurisprudência no Tribunal de Justiça de Minas Gerais ocorre em meio a um caso sobre a divulgação de um trecho em que a obra feria a reputação e credibilidade de uma autora perante a comunidade médica da Faculdade de Medicina da UFMG. Rita de Cássia Marques ajuizou uma ação contra João Amilcar Salgado, em que pediu pagamento de indenização no valor de R$ 12.000
e que proibia a veiculação da obra até que o trecho fosse suprimido. Assim, tem-se o entendimento de que a venda e distribuição da obra eternizará a ofensa tida por injusta e, consequentemente, os danos oriundos dela, pretendendo a apelante fazer cessar o ilícito praticado pelo apelado. Em relação às conclusões, percebe-se que a inquestionável semelhança entre as cidades de São José de Santa Catarina e São Barnabé de Santa Ignorância, e entre o juiz Rafael Rabaldo e o personagem Floribaldo, tornando verossímil a afirmação que o personagem seja, na verdade, um pseudônimo criado para atribuir ofensas ao juiz. São plausíveis as alegações sobre danos morais, existindo indícios que trechos da obra Causos da Comarca de São Bernabé configuram a prática de calúnia, difamação e injúria, sendo assim cabível o pagamento de indenização a título de reparação. Cabe também o pedido de remoção das postagens feitas em redes sociais da autora, já que elas maculam a honra pessoal e profissional, além da dignidade do magistrado catarinense. Também é cabível que a obra deixe de ser veiculada visando impedir a continuidade dos danos morais. Até o momento, a autora nega ter criado o personagem Floribaldo Mussolini para atacar o juiz Rafael, limitando-se apenas a afirmar que a obra possui um caráter fictício. Em nenhum momento ela alegou exceção da verdade. Bom dia, eu me chamo João Guilherme e hoje irei realizar a apresentação do julgado feito pelo STJ. O julgado diz respeito a uma discussão travada por irmãs acerca da destinação do corpo do genitor. Antes de adentrar às especificidades do caso, é necessário elencar alguns elementos jurídicos presentes no caso. O primeiro deles seria o artigo 6º do Código Civil, que diz que a existência da pessoa natural termina com a morte e, consequentemente, resulta no fim de sua personalidade jurídica, deixando, desse modo, ser sujeito de direitos e deveres. Tendo isso em vista, é necessário realizar a tutela do corpo dessa pessoa, de sua imagem e de sua memória, visto que estas implicam e perduram no mundo das relações jurídicas, merecendo assim uma proteção jurídica autônoma, que nesse julgado seria vista a partir da manifestação de última vontade. Outra parte do Código Civil utilizado no julgado seria o parágrafo único do artigo 12, que garante a tutela jurídica do corpo pós-mortem. O julgado vai possuir como recorrente a Lígia Cristina de Melo Monteiro, que diz que a última vontade de seu pai seria de ser submetido a um processo de criogenia, processo esse também conhecido como criopreservação, que seria uma técnica de congelamento do corpo humano morto em baixíssima temperatura, com o intuito de uma reanimação futura dessa pessoa. Enquanto as recorridas, Carmen Silvia Monteiro Trois e Denise Nazaré Bastos Monteiro, defendem a transferência do corpo do seu pai, que está nos Estados Unidos, para a cidade do Rio de Janeiro, para ser realizado o sepultamento. Cabe ressaltar aqui ainda que esse processo de criogenia ele não está previsto expressamente na legislação brasileira. Sendo assim, o legislador precisa realizar a integração dessa norma por meio da analogia, que está prevista no artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, na seguinte passagem: quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Como já dito anteriormente, o legislador, nesse caso, vai utilizar a aplicação da analogia jurídica, iuris,
pois em nosso ordenamento jurídico, além da proteção de disposições de última vontade do indivíduo, como decorrência do direito ao cadáver, ela irá contemplar diversas normas legais que tratam de formas distintas de destinação desse corpo, como ocorre, por exemplo, no caso da cremação. Cabe aqui ressaltar ainda que não há exigência de formalidade específica para a manifestação de última vontade desse indivíduo, sendo possível aferir a sua vontade a partir de particularidades fáticas do caso. Essas particularidades podem ser expressas, por exemplo, a partir dos familiares mais próximos que irão atuar em favor dos interesses deixados pelo decúbito. Além disso, ainda cabe ressaltar que na falta da manifestação expressa deixada por esse indivíduo em vida, no sentido de ser submetido, por exemplo, à criogenia após a morte, presume-se que sua vontade seja manifestada por seus familiares mais próximos, no caso, as litigantes, que seriam as filhas do senhor analisado. Por último, algumas particularidades fáticas do caso vão auxiliar em sua resolução. Inicialmente, cabe ressaltar que a filha Lígia possui maior convivência com o seu pai, estando presente até o momento de sua morte, resultando, no fim, mais de 30 anos de convivência com o mesmo. Além disso, Lígia possui lavrada uma procuração pública deixada pelo decújo, o que acaba por resultar que esta pode evidenciar melhor o seu ato de última vontade, que seria ser submetido ao processo de criogenia, além também de concretizar o processo de autorrealização do falecido. Por último, cabe evidenciar aqui uma análise feita por Anderson Schreiber, que diz que o direito ao próprio corpo passou a ser um assunto tratado com maior ênfase nesse século, e que desse modo deve se atentar à realização da própria pessoa e não aos interesses de qualquer entidade abstrata como a Igreja, a família e o Estado. Tendo em vista a resolução do caso, esse argumento foi utilizado, visto que as outras duas filhas do decújus basearam a sua argumentação em interesses particulares e não no processo de autorrealização do falecido.